Olá pessoal, aqui estou com vocês no canal para a segunda parte da nossa meia, tá? Eu sou a Maria Mendonça e este é o canal por onde eu ensino as minhas artes para quem quer aprender. Faço isso com muito carinho. Então, esse é, como eu já falei, é a segunda parte, a parte final, né? Eu creio que vai ser a nossa meia. Então, eu já vou começar fazendo uma como é que a gente diz? Fazendo um esclarecimento aqui para vocês. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazer essa parte aqui, que é o colarinho da meia, né? Esse aqui, do que vai no tornozelo. E essa parte aqui, que é do calcanhar. E aqui eu disse para vocês, eu assisti o vídeo depois e vi que eu falei que eram 8 carreiras, mas não, pessoal. Nesse fio aqui que eu estou ensinando para vocês, que é o fio mais bebê Tex 200, vai ter, deixa eu ver aqui, porque eu deixei tudo anotadinho, né? Vai ter, tudo vai depender da lã que vocês estão fazendo aí, tá? São mais ou menos 14 carreiras aqui com essa lã, tá? Que é a mais bebê, Tex 200, e estou usando a agulha número 2. Então, tudo vai depender da espessura da linha que vocês estão usando, da lã, né? E a numeração que vocês estão fazendo também, tudo vai mudar. Então, eu vou explicar como que tem que ficar aqui, né? Quando estiver mais ou menos assim, aqui já temos, eu conto assim, ó, cada voltinha dessas aqui é 2 carreiras, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e essa que a gente iniciou 14, 13. Aí vamos contar de uma a uma. Uma, essa que a gente iniciou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá? Temos aqui até agora, tá? Então, quando tiver, né, assim, nessa parte, vocês vão calçar no pé, né? Eu aqui tenho esse pé de acrílico que me auxilia, mas se você não tiver, você coloca no próprio pé, assim, dessa forma. Leva até lá em cima. Assim. Opa, também daria para ser por aqui, tá? Mas assim, no pé vocês vão ter que botar por aqui, porque não vai dar para enfiar por aqui, né? Então, aí vocês vão puxar, tá? Essa parte tem que fechar aqui embaixo, ó, porque nós temos que fazer uma costura aqui, fechando essa parte do calcanhar, tá? Dessa forma. Então, quando você fizer essa medição, alcançou o pé que você está fazendo aí, o seu pé ou o pé de alguém, tem que fechar aqui embaixo. Quando alcançou, encerra e vamos costurar, tá? Aí segue a sequência do passo a passo, tá? Nessa aqui eu vou fazer mais uma carreira, porque ficou meio esticadinho, tá? Para inteirar as 14. E isso vocês vão anotar o que estão fazendo no primeiro pé, para depois no segundo pé sair exatamente igual. Então, aqui eu sempre vou dar uma correntinha antes de voltar, antes de iniciar uma carreira de ida e de volta, dar uma correntinha. Então, como aqui a gente já tem um ponto, o próximo é aqui, ó, o segundo, tá? Pra gente manter as nossas carreiras aqui bem retinha esse lado aqui, ó, tá? Dessa forma. Aí vamos fazer até lá o final, pontos baixos. Lembrando vocês que a lista de materiais e os demais materiais que eu uso para fazer essa peça estão na parte 1, a primeira parte que eu já gravei e já está aí no canal com vocês. Está em playlist, tá? Bem fácil de encontrar. Então,
Aproveitando também para pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, né? Deixe um joinha clicando no gostei, ativa o sininho das notificações para receber todas as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Dessa forma, vocês vão estar me ajudando o canal a crescer e a me motivar a trazer cada vez mais novidade para vocês, ok? Então, conto com essa atitude de vocês aí e agradeço de coração, meu muito obrigada. Estamos chegando no final. Presta atenção que aqui os pontos ficam bem juntinhos, às vezes a gente se confunde, não sabe qual é o último. É importante fazer todos os pontos certinhos, sem esquecer nenhum, para essa parte da nossa meia ficar retinha também, tá? Aqui fizemos o penúltimo e parece assim que não tem mais nada, tem uma aqui, ó, tá? Esse aqui. Entramos aqui e fazemos mais um ponto. Às vezes a lã enleia um pouquinho, né? É normal, com lã acontece isso. Então, fizemos o último ponto. Agora aqui não vamos dar correntinha, porque nós vamos fazer a nossa costura. Eu já atingi a medida que eu preciso aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras, tá? Aí vocês, para vocês aí, quanto que vocês vão precisar. Eu vou cortar o fio com uma parte generosa, compridinha assim, ó, para mim fazer a costura, tá? E vou só puxar aqui, sem correntinha, sem nada. Agora nós vamos virar do avesso para fazer essa costura. Aí como que eu vou saber, Maria, qual é o avesso, se tudo é igual aqui? Ó, essa aqui é o avesso e essa é o direito. Aonde a gente iniciou aqui, ó, que os pontinhos estão bem bonitinhos, esse é o direito. E por esse lado é o avesso, é assim que a gente vai identificar, tá? Porque os demais lados são iguais. Aí nós vamos desvirar, assim. Vamos juntar essas duas partes aqui, dessa forma. Vamos colocar esse fio na agulha. A agulha que eu indico para vocês é uma agulha que tem que ter a traseira bem grandinha aqui para passar o fio, né? Eu uso agulha de ponta, eu gosto, porque quando eu preciso usar sem ponta, eu viro a traseira. Já me acostumei desse jeito, não gosto e não tenho aquelas agulhas de tapeceiro. Porque sem ponta eu acho bem difícil de fazer os arremates, mas se você quer usar, sem problema, tá? Então vamos botar o fio aqui. Eu deixo o fio bem dentro dos meus dedos, assim, escondidinho ali. Venho aqui no pezinho da agulha e empurro. E ele passa perfeitamente. Aí agora a gente vai juntar essas partezinhas bem juntinhas, assim, ó, para que não fique nenhuma diferença, não fique torta. E eu venho aqui nesse pontinho de cá, passo a agulha pro lado de cá. Assim. E aqui eu vou fazendo assim, ó. Eu vou pegando um pontinho daqui e um pontinho de lá. E fecha. Aí a linha tá do lado de lá. Quando eu voltar, eu pego um pontinho de lá e um pontinho daqui. E fecho. E assim eu vou fazendo, ó. A linha tá do lado de cá, é daqui que eu vou pra lá. E ajusta. A linha tá do lado de lá, então eu vou voltar por aqui. Presta atenção que aqui tem um detalhe que nós vamos fazer para arredondar essa parte aqui, ó, não ficar bicuda assim, tá? Então tá do lado de lá, volta por aqui. Só um pontinho de cada lado, tá? E aqui a gente procura deixar uns 5 pontinhos sem fazer. Já vou mostrar. Daqui eu vou para lá, ó, tô usando a traseira da agulha aqui, ó, mas pode usar a ponta também. Então eu venho até aqui, tá? Aí fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos de cada lado. Aqui eu vou entrar novamente e vou fazer uma laçada para travar esse fio e ele não correr, tá? Dessa forma. Agora aqui eu venho por dentro aqui, ó, passando a agulha em zigue-zague, assim, ó,
por entre os pontos, puxa, vai novamente, sempre entre os pontos, sem desfazer essa parte que a gente acertou aqui, e volta aqui do outro lado, fazendo a mesma coisa, tá? Entra aqui no próximo pontinho, e aqui no próximo. E aqui agora nós vamos puxar. Puxou. E arredondou o calcanhar, viu? Aí segura o fio aqui para ele não folgar. Entra novamente aqui. E faz uma laçada para prender o fio aqui. Dessa forma. Agora anda aqui bem pela beiradinha aqui, uns pontinhos para lá. Esse é o arremate que eu faço em todos os meus crochês. Eu sempre ensino para vocês. Eu não gosto de nó, em último caso, para mim dar um nó, né? Aí aqui eu não entro aonde eu saí com a linha, eu entro um pouquinho à frente e volto para cá. Dessa forma. E aqui eu posso cortar o fio. Dessa forma. Então, agora desviramos. Estávamos no avesso, né? Desviramos. E esse lado fica assim, ó. Completamente arredondado, tá? Agora, nós vamos pegar a agulha novamente e vamos fazer pontos baixos por toda essa volta aqui. Começando aqui bem onde a gente fez a costura. Pega aqui, volta com o fio, deixa um pedacinho dentro da mão, busca o fio, fecha ele aqui, ó. Isso aqui eu faço também em todos os meus trabalhos, porque eu prendo esse fio, não tem perigo dele se soltar aqui, tá? Então eu tô com o fio aqui, ó, eu coloco o meu dedo no meio deles. Aqui tá a parte menor, por cima do dedo tá a parte que vem no novelo. Eu entro aqui no meio com a agulha, puxo esse fio para lá e busco aquele do novelo para cá. E faço o meu primeiro ponto baixo. E esse fio tá preso aqui, tá? Isso eu faço em todos os meus trabalhos. Agora eu vou distribuir pontos baixos aqui em cada um dessas carreirinhas que a gente fez. Esses pontos da carreira anterior, tá? Vou distribuir pontos baixos por aqui. Esses pontos tem que ficar folgadinhos, tá, pessoal? Não aperta. Um ponto em cada buraquinho desses aqui, ó, da base, tá? E esse fio aqui a gente vai prendendo junto, ajusta ele, anda por alguns pontinhos e já pode cortar com segurança, porque ele tá preso lá, tá? Dessa forma. Agora vamos pegar novamente os nossos pontinhos, a nossa laçada, né? E continuamos com os nossos pontinhos aqui, em cada buraquinho, ó. Aí, observa quantos pontos vai dar aqui desse lado. Do outro lado tem que dar a mesma quantidade. E anote para que no outro pé seja feito da mesma forma, certo? Então, até aqui, vamos contar quantos deu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, tá? Do outro lado tem que ter os mesmos 14. Aqui, ó, não vamos entrar nesse aqui, tá? Vamos entrar no próximo. E vamos fazer ponto baixo. E aqui seguimos fazendo ponto baixo em toda essa parte azul aqui também, pegando pontinho por pontinho. Observa para não perder, esquecer de nenhum pontinho e também para não colocar pontinhos a mais, tá?
Aqui vai dar uma quantidade certa para os 2 pés, porque essa contagem a gente fez quando fizemos aqui o calcanhar, né? Então vai dar certo para os 2 pés a mesma coisa. O que vai mudar é as laterais que tem que ter esse cuidado, tá? Ponto sobre ponto. Ó, aqui, ó, onde tá entrando ali o pontinho da lateral, a gente não entra, a gente já vai entrar direto aqui na lateral e fazer um pontinho. Aí tem que ter 14, né? Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se não der, a gente bota uma a mais aqui, 9. 10, 11. Aqui no 11 vamos botar uma a mais, 12. 12, 13 e 14, bem aqui no pezinho de novo, tá? E aqui agora a gente vai trocar o fio. Eu tô fazendo a minha desse jeito, né? Com essas cores intercaladas aqui. Eu gostei muito. A gente pode aproveitar os fios que a gente tem, mas se você quiser fazer com uma cor só, também não tem problema. O procedimento é o mesmo, tá? Então aqui eu vou entrar só para pegar o outro fio, tá? Ó, eu entro nesse próximo pontinho aqui. Não, é nesse mesmo que eu tô aqui agora, nesse que eu fiz aqui. Eu entro e não fecho, já fico com as 2 laçadinhas na agulha. Pego o meu fio aqui, eu tô usando é o azul. Você pega a cor que você está usando aí e vai fechar com ele. E novamente vou fazer aquela coisa de prender o fio, tá? E ajusto aqui, ó, tá? E dou continuidade agora da seguinte forma. Aqui a gente fez um pontinho, esse pontinho esse aqui é de separação, tá? Mais uma de separação. Então fizemos 2 correntinhas. Eu pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E faço um pontinho, uma correntinha. Daqui em diante é tudo assim, tá? Com as cores intercaladas é dessa forma. Um pontinho, uma correntinha, pula um buraquinho e vai no próximo e faz um ponto baixo. Uma correntinha, ajusta esse fio aqui, tá? Uma correntinha, pula um buraquinho, no próximo, um ponto baixo. Aqui, pula uma correntinha, pula um buraquinho, vai no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto, vai no próximo, um ponto baixo. Vamos dar uma paradinha para cortar esse fio. Ajusta ele. Sempre observa quando for cortar um fio, se não tá cortando o fio do trabalho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E a gente fica alerta, né? Então, aqui eu estou no pontinho, agora vem a correntinha, pula um pontinho no próximo, um pontinho, uma correntinha, pulo no próximo, uma correntinha. E assim nós vamos fazer por toda a meia, lá no bico é que vai mudar alguma coisa. Então, fizemos uma correntinha, pulo um pontinho no próximo, dessa forma.
pulo um ponto no próximo, uma correntinha, pulo um ponto no próximo, uma correntinha, pulo um ponto no próximo. E se for fazer com uma cor só, é desse mesmo jeito, tá? Pulo uma correntinha no próximo, uma correntinha, pulo um pontinho no próximo, pula um pontinho no próximo, pula um pontinho no próximo, uma correntinha, não pode esquecer de fazer a correntinha, tá, pessoal? Pula um ponto no próximo, uma correntinha, pula um ponto no próximo, uma correntinha, pula um ponto no próximo, uma correntinha. Um ponto, uma correntinha, pula um ponto, no próximo, uma correntinha. Um ponto, uma correntinha, pula, vai no próximo, uma correntinha. Um ponto, uma correntinha, pula o próximo ponto, no próximo, uma correntinha. Um ponto, pula um ponto no próximo, um ponto, uma correntinha, pula um ponto no próximo, um ponto, uma correntinha, pula um ponto no próximo, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, pula no próximo. Aqui nós vamos fazer 2 carreiras com esse ponto azul, com essa cor, com a cor que você, a primeira cor que você, todas as cores que vocês colocar, sempre é 2 carreiras com elas, tá? Eu já vou mostrar. E não tem emenda, não tem assim, ó, 2 carreiras aqui eu fiz com ponto branco, 2 carreiras com essa outra, 2 com essa, tudo duas, até chegar aqui. Quando chegar aqui no bico, a gente vai trabalhar algumas carreiras a mais para fechar, igual a que a gente fez no calcanhar, que fica uma combinação perfeita. Mas para isso, para quem está fazendo com 2 cores. Para quem está fazendo de uma cor só, o procedimento é o mesmo. Então, vai seguir sempre fazendo as carreiras iguais, né? Só sem a troca de cores. Espero que vocês tenham entendido. E quando chegar aqui, passa direto para o próximo ponto. Aqui cheguei no final, ó. Percebe que eu não fiz aquele negócio de fechar uma carreira, levantar com a correntinha, entrar de novo, não. Continua direto, normalmente, tá? Uma correntinha. Aí vem nesse próximo espaço aqui, ó. Uma correntinha. No próximo espaço, uma correntinha. No próximo espaço, uma correntinha. No próximo espaço, um ponto, aliás, né? Não tem que sempre, depois de um ponto, sempre tem que dar uma correntinha, tá? Uma correntinha. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto baixo. E se fosse, vou repetir, se você estiver fazendo com uma cor só, segue esse processo aqui até o final. Aí lá no bico, se quiser trocar para fazer igual a cor ou vai fazer tudo de uma cor só desde aqui do início, então tudo é a mesma coisa, o mesmo procedimento, não muda nada, tá? Então, depois de fazer uma correntinha, entra nesse próximo espaço aqui de correntinhas que a gente fez na carreira anterior, ó. Uma correntinha. Só não pode esquecer de fazer a correntinha, senão esse efeito vai acabar não ficando como tem que ser, certo? Então, dessa forma. E vamos continuar até chegar lá onde a gente iniciou. Aí, aqui no meu caso, eu vou trocar de fio novamente, tá? Aí já tem aqui, ó, lá no próximo que vai entrar novamente. Uma correntinha, e aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha,
no espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Observe que quando a gente for fazer desculpa, pessoal, for passar de um espaço para outro, é sempre depois de um pontinho aqui, ó, que tá o próximo espaço, tá? Porque a gente olha, parece que aqui tem outro buraco, mas não, é depois desse aqui, tá? Ó, aí aqui fizemos o nó. Então, aqui a gente vai trocar o fio novamente. Entra, fica com as duas laçadinhas na agulha. Fizemos 2 carreiras com azul. Agora eu quero mostrar para vocês como é que fica aqui embaixo, ó. Não tem emenda, tá, pessoal? Não tem aquela coisa de... Terminou a carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos levantar uma correntinha para continuar. Não é direto, tá? É de carreiras circulares, assim, retas, direto, tá? Então, aqui vamos pegar esse fio aqui, a gente deixou na espera, a gente não cortou ele, tá? Então, agora a gente busca ele, entra com ele aqui, ajusta o azul e deixa o azul em espera ali. Não leva esse fio prendendo ele junto, nem corta ele, deixa aqui e essa espera fica até o final. E a gente dá 1, 2 correntinhas, vem no próximo espaço aqui, ó, e faz um ponto baixo. Uma correntinha, vem no próximo espaço aqui, uma correntinha, no próximo espaço, uma correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha, um ponto no espaço, uma correntinha, e assim, tá? Dessa forma, até o final. E com essa cor, vamos fazer também 2 carreiras, tá? Nunca esquecendo de dar a correntinha, tá? É um pontinho e uma correntinha. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte nos comentários, tá? Eu ajudo vocês. Mas isso aqui é muito simples de fazer. É só prestar atenção, né? Nessas... Que nem aqui eu falei, ó. Ali passa, parece que tem outro buraquinho ali, não. Sempre o espaço fica depois de um pontinho baixo. Aqui, um pontinho, e vamos iniciar outra carreira direto, nem que nem eu falei para vocês, não tem aquela coisa de... E aí, vamos cuidar para não prender aquele fio azul que tá na espera ali, tá? Agora, no próximo, uma correntinha, e vamos para a segunda carreira aqui, tá? Dessa forma. Lá na parte 01 eu explico tudo, como que vocês vão fazer para fazerem outros tamanhos, tá, pessoal? Então, se você tá aqui nesse vídeo, mas ainda não assistiu a primeira parte, eu sugiro que assista primeiro a primeira parte, para depois dar sequência na meia, para entender tudo perfeitamente e ter acesso também à lista de materiais, tudo bem explicadinho, tá? E vamos chegar aqui no final novamente vamos trocar o fio. Eu vou fazer até aqui com vocês, e aí vocês vão fazer sozinhas. Quando eu tiver finalizado a minha quantidade de carreiras aqui, que eu já vou informar para vocês, eu retorno
pra gente finalizar a meia, tá? O fio azul fica lá, como eu já disse, né? Esperando a vez dele. Eu achei essa meia muito prática, muito gostosa de fazer, diferente. Eu adoro coisas diferentes, né? Então, eu tô sempre buscando coisas diferentes. E aqui entramos, buscamos o fio, ficamos com as duas laçadinhas e vamos pegar o fio azul que deixamos aqui em espera e entrar com ele novamente. Sempre que entrarmos com o fio novo, dá uma ajustadinha nele lá, naquele que fica, né? E aqui, duas carreiras, um é o pontinho, a outra é o ponto de separação, e vamos para o outro espaço. E fizemos um pontinho, uma correntinha, e no espaço, assim, dessa forma. E com esse fio, vamos caminhar mais uma vez, duas carreiras com essa cor, tá? E aí trocamos o fio. Vocês volte o vídeo, presta atenção ali nas trocas de fio, como eu explico direitinho, tá? Não tem nada de errado. E o rosa fica aqui, ó, a outra cor, esperando. Quando a gente chegar aqui, a gente vai pegar ele novamente. Ele vai ficar assim, ó, pelo avesso, mas não vai prejudicar em nada. E assim é a sequência da nossa meia. Aí vocês vão fazer aqui o comprimento dessa meia, número que calça do 34 ao 37, ela fica com 24 pontos, aliás, 24 centímetros de comprimento aqui, tá? O comprimento que você tem no pé de você, médio pé, é o comprimento que a meia tem que ter, tá? De quantidade de carreiras aqui. Na minha aqui deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 carreiras, tá? A meia toda, para esse tamanho de pé. Então, é o que vocês vão precisar fazer aí. Quando vocês contarem, vocês contam de duas em duas. Aqui tem duas carreiras, então, 2, 4, 6, 8. Vamos fazer a contagem dessa forma, tá? E aí, quando eu completar, quando chegar aqui nas 26, a gente eu vou fazer uma cor só, porque é para combinar com o meu calcanhar. Aí eu explico tudo para vocês aqui, detalhadamente, como é que a gente faz para fechar o pé da meia, tá? Eu vou fazer a minha aqui e assim que eu estiver com as minhas 26 carreiras prontas, eu volto com vocês. Olha, pessoal, eu voltei para dar mais uma explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Sempre que vocês estiver na hora de trocar o fio, é quando chegar aqui, ó, na costura que a gente fez quando fechamos o calcanhar, ó, tá? Quando chegar aqui, é a vez de trocar a cor do fio. Ou, se você está fazendo com uma carreira, uma cor só, de iniciar uma nova carreira, tá? É sempre quando chega aqui, ó. Aqui tá a costura, né? Então, vamos nos basear por essa costura aqui para iniciar. Então, essa primeira aqui já é que nós temos que entrar, ficar com 2 pontinhos na agulha. Fizemos as duas carreiras, então agora voltamos para a outra cor, no meu caso aqui é o azul. Ajusto aqui, vai ficar em espera e faço uma, duas correntinhas. A primeira é o pontinho e a segunda é a separação, tá? E continuamos novamente dessa forma. Eu falei para vocês que eu ia voltar depois que eu tivesse com as minhas carreiras suficiente aqui do comprimento para fechar, mas vai ficar muito longo o vídeo, então eu resolvi deixar esse aqui como segunda parte, tá? E aí a sequência é essa, né? Sempre assim, fechando aqui,
Como eu falei para vocês, não tem carreira de fechamento aqui atrás, aqui embaixo, né? E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que vocês vão colocando para saber o comprimento exato que vocês precisam, vocês fazem um pouquinho, né? E coloca no pé a meia, tá? Enfia o pé aqui, vai, puxa bem para cima aqui para depois puxar essa parte do calcanhar. Ó, essa costura que a gente fez fica bem aqui no meio, tá? Aí estamos com a nossa meia ficando em forma, tá? É dessa forma assim. E aqui, para saber o comprimento que vocês vão precisar aí pro tamanho que vocês estão fazendo, quando chegar aqui, ó, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. Quando chegar nesse ossinho aqui, ó, que a gente chama de joanete, onde fica o joanete, né? Aí vocês vão parar para nós fazer essa parte do peito do pé aqui e fechar a meia, tá? Então, no meu caso aqui, deu... Deixa eu ver a minha quantas carreiras deu mesmo. Nesse fio, né? R$ 50 ao redor, 22 carreiras no punho. Eu não anotei, mas é na base de 20, a minha deu na base de 26 carreiras, ou chegar na medida do pé, que no caso aqui, o 37 é 24 centímetros, né? O comprimento aqui. Aí vê se o seu pé tem mais ou menos essa metragem, aí segue então com 26 carreiras. Ou se não, faz como eu expliquei aqui. Vem fazendo, arruma direitinho aqui e vem fazendo as carreiras. Quando chegar aqui, ó, nesse ossinho que a gente tem aqui no pé, você vai calçar no seu pé aí ou no pé da pessoa que você tá fazendo a meia. E aí você para. Aí eu vou voltar na terceira parte ensinando a fechar o peito do pé aqui, tá? Pessoal, é bem assim, ela fica justinha no pé. É a meia com esse fio aqui, com fio mais bebê da Círculo Tex 200, a meia fica fininha e vai poder colocar ela com calçado, com a bota, com tênis, tá? Já essa aqui eu fiz com a linha ABC da Círculo, que é 2,35, se eu não me engano, a Tex, ela fica mais grossa, aí já dificulta para botar com calçado, assim, fechado, né? Tênis ou bota. E pode fazer com linha mais grossa ainda, só que daí é para usar dentro de casa, com um calçado, um chinelo de quarto ou uma pantufa bem folgada, tá? Então era isso, pessoal. Eu volto no próximo vídeo, que então será o final da meia, ok? Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos.